Abra sua Bíblia, por favor, no texto que está projetado. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler hoje a carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3. Carta à igreja de Filadélfia. É a penúltima carta, só vai faltar a carta à igreja de Laodiceia. Nós terminarmos as exposições nas 7 cartas de Cristo às igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 3, verso 7 até o verso de número 13. Eu farei essa leitura, mas eu gostaria de pedir a você, gentilmente, que acompanhe a leitura em sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta até o final, até o fim da exposição possível. Apocalipse 3, verso 7 ao verso 13. Assim nos diz Cristo através de João. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses, que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança também. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças, Pai. A tua palavra ela é rica, ela é penetrante, ela é eficaz. Esse é o momento mais importante, mais singular do nosso culto dessa noite. Momento em que nos dedicamos, ó Deus, a ouvir a tua voz, a ouvir aqui o teu Espírito quer dizer às igrejas e à nossa igreja. Portanto, Deus, o que nós pedimos é que o teu Espírito Santo abra os nossos corações, a fim de que essa palavra, qual martelo sobre a pedra, possa nos esmiuçar, a fim de que a tua palavra possa aquecer o nosso coração, que a tua lei venha restaurar a nossa alma, que a tua lei possa também nos humilhar, nos colocando na nossa real condição, na nossa real situação. Livra-nos, ó Deus, da soberba, do alto engano. Livra-nos, ó Deus, do orgulho que nos torna altivos, que nos torna, ó Deus, extremamente exacerbados no nosso egoísmo. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de uma vida que seja uma vida de morosidade, uma vida de comodidade na tua presença. Permita-nos, ó Deus, que essa porta aberta, a porta do testemunho da tua palavra, que nós possamos usar essa porta, que nós possamos usar essas oportunidades para falar da tua palavra, para testemunhar e não negar o nome de Cristo onde nós estivermos. Nosso sincero desejo, ó Deus, nosso único pedido nessa noite é que tu nos faças, ó Deus, fiéis. É a única coisa que nós podemos mais desejar ser, fiéis a ti. Perdoa o teu povo, ó Pai, se não tem sido fiel ao Senhor. Se as coisas dessa vida, se as preocupações deste mundo têm sido o nosso amor, têm sido nossa prioridade. Perdoa-nos, ó Deus, se nos julgamos muito bons, se nos julgamos, ó Deus, suficientes, humilha o nosso ego. Conduz o nosso coração a um verdadeiro quebrantamento. É o que nós te pedimos, é o que nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Um dos, para dizer, poucos filmes de melhor conteúdo que eu assisti nos últimos, talvez, 2, 3 anos, é o filme que eu vou mostrar, a capa de um filme que chama-se Até o Último Homem. Esse filme fala de um rapaz chamado Desmond Doss, que era, na época da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, chamado de opositor consciente. Era uma espécie de soldado que se negava, que ia para a guerra, mas se negava em pegar em armas. Esse era o opositor consciente. E ao enredo do filme, o filme é baseado em fatos reais. Esse rapaz, Desmond, ele quer ir para a guerra, quer lutar na guerra, mas ele não vai pegar em armas. E há um conflito, então, entre ele e os outros soldados do seu quartel, porque eles acreditam que levar esse rapaz para a guerra é o mesmo que decretar o suicídio de todo o quartel, porque se ele não vai pegar em armas, isso significa que ele não é capaz de defender os seus companheiros, ele não é capaz de fazer nada pelo batalhão. Só que isso é fato real e aconteceu. A batalha que se deu foi a batalha num local, e esse local que deu o nome do filme, é chamado Batalha de Okinawa, em que uma das trincheiras japonesas e que os Estados Unidos não conseguiam ultrapassar. E nessa batalha, que na verdade o exército americano estava perdendo, esse rapaz que, sem pegar em armas, salvou aproximadamente 75 pessoas. Vou repetir. Um rapaz, sem pegar em armas, no meio de um tiroteio, salvou 75 pessoas. Alguns detalhes importantes. Ele era o mais franzino, o mais fraco, aparentemente o mais impotente, o mais desqualificado soldado para estar nesse lugar. Só que aquele que era tido como o mais fraco, que iria prejudicar todo, na verdade, o batalhão, foi aquele que salvou dezenas e dezenas de pessoas. Tanto é que ele foi o primeiro chamado opositor consciente a receber a medalha de honra do Congresso. Esse tipo de inversão de valores, ou esses reveses intencionais, às vezes até a própria Escritura e o próprio Deus coloca na vida da igreja. A julgar pelo que a igreja de Filadélfia era, eu e você diríamos que era a igreja mais fraca, era a igreja mais impotente, mais desqualificada das 7. Só que Filadélfia e Esminas, das 7 igrejas, são as 2 únicas igrejas que não recebem nenhuma crítica de Jesus. Pelo contrário, eles não estão aqui para receber crítica, mas Cristo percebe que o que eles mais precisam é de um ânimo. E então, essa carta à igreja de Filadélfia é uma carta escrita para nos mostrar que uma igreja pode não ser perfeita, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo uma igreja pequena e externamente fraca, aos olhos de Cristo é uma igreja valiosa, fiel e forte. Isso muda a nossa perspectiva que temos da igreja. Primeiro, o paradigma de mega igrejas de milhares de pessoas lotadas, abarrotadas. Às vezes a igreja que Cristo mais elogiou no livro de Apocalipse provavelmente era a menor igreja. Além disso, isso muda um pouco o nosso padrão de critério de julgamento de igrejas. Talvez nós esperamos uma expressão numérica, sendo que Cristo quer é uma qualidade de testemunho. Nós olhamos muito a questão organizacional, nós avaliamos a questão de programações da igreja, mas esquecemos de olhar se aquela igreja é, nos termos de Cristo, fiel a Ele. E é por isso que é perfeitamente cabível, e eu não tenho, sinceramente, muita ilusão, uma igreja abarrotada de pessoas que se dizem cristãs, mas que no fundo desagradam a Deus tanto quanto a igreja de Laodiceia, que será a próxima exposição. E é por isso, se eu tivesse que escolher uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, reconhecendo os defeitos e qualidades de cada uma, se eu tivesse que escolher uma igreja para dizer, essa igreja aqui, é esse um referencial que também nós temos que ter como igreja? É a igreja de Filadélfia. Essa igreja aqui. E nós vamos ver por quê. Antes de chegar a explicar por quê, a ideia, como você já tem visto, as exposições das 7 cartas, são cartas direcionadas a igrejas específicas em contextos específicos. Cada carta é diferente uma da outra. A forma como Cristo apresenta a promessa dele, a crítica dele, ou até mesmo o seu elogio.
existem semelhanças entre as cartas, mas existem diferenças. Isso nos mostra que mesmo igrejas numa região pequena, no caso a Ásia Menor fica na atual Turquia, mesmo igrejas numa região concentrada, elas podem ter inúmeras diferenças, e essas diferenças e as suas imperfeições mostram que, na verdade, a grande igreja de Cristo, essa igreja visível e a igreja invisível, é composta de multiplicidade, de diversidade. Aquilo que a nossa igreja não tem de potencial é suprido no reino através de outra igreja. Ao mesmo tempo, outras igrejas não têm características, peculiaridades da igreja Jardim Goiás. Em resumo, o que eu quero dizer, nós não desejamos ser mais ninguém a não ser aquilo que Cristo quer. Ao mesmo tempo, nós temos que desejar espelhar para os outros os princípios da palavra de Deus. Nós não temos que ter inveja e mirar um modelo específico de igreja atual e dizer, esse é o modelo. Como alguns anos atrás era a pergunta, a sua igreja é igreja de células, de grupos? É como se fosse essa classificação. Não é esse o parâmetro. Nós não estamos buscando nenhuma dessas identidades evangélicas atuais ou emergentes. O que nós buscamos é uma proximidade, sim, com algumas dessas igrejas do Novo Testamento, cujas características agradavam a Cristo. E que eu e você, individualmente e coletivamente, temos que ter se queremos agradá-lo. Eu acredito que a proposição dessa carta, ou se eu posso resumir a ideia dela, é que a única coisa que Cristo quer, e se nós fizermos, nós o agradaremos, é que sejamos fiéis. Esse é o mandamento dele. Essa é a nossa busca. É isso que nós devemos perseguir. Tudo mais vem como anexo. Esse é o nosso objetivo principal, ser fiéis a ele. E como ser fiéis a ele? É o que nós vamos ver aqui. Primeiro, a carta começa com a apresentação de Cristo. Confira aí comigo, eu gostaria que você agora lesse comigo, verso de número 7. Apocalipse 3, verso 7, leiamos juntos. Estas coisas, todos juntos, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa apresentação de Cristo santo e verdadeiro, ela é uma expressão que tem o sentido daquele que é santo, no sentido daquele que é transcendente, aquele como já foi orado nessa noite, aquele que está acima de nós, mas aquele que é confiável, aquele que é digno da nossa fé. É isso que quer dizer verdadeiro. A palavra verdadeiro pode ter, essa palavra pode ter várias acepções, mas no texto significa aquele em que eu e você podemos confiar. E o aspecto que eu e você temos que confiar aqui no verso 7 é especificamente o governo dele sobre tudo. E é por isso que a segunda parte da apresentação, além de ser santo e verdadeiro, é que ele tem a chave de Davi. No início da liturgia, nós lemos Isaías 22, verso 20 a 22. É de onde João toma essa expressão, chave de Davi. E chave de Davi aqui, não entenda como alguns evangélicos hoje, uma espécie de chave, amuleto, objeto que você vai construir hoje como representativo dessa chave. Não, é apenas um símbolo para representar o governo real de Cristo, o descendente de Davi. Assim como o rei Davi, Cristo governa. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E é essa a expressão de Apocalipse. Como é que você, crente, no meio de descrentes, sendo atribulado, perseguido, pode ter certeza que o que você leu na Escritura é digno de confiança, porque é a palavra de Cristo, é a mensagem de Cristo para você. Já disse hoje de manhã e repito agora à noite. Nós somos cristãos não porque o evangelho é atraente, porque ele não é. Se você disser que falar que um judeu, homem Deus, é o nosso Salvador que morreu na cruz por uma punição do Império Romano, para muitos isso é nada atraente. Nós não somos cristãos porque o evangelho é atraente, nós somos cristãos porque o evangelho é verdadeiro, ele é digno de confiança, ele é digno da sua fé. E prossigo mais nesse pensamento.
Falar de ser evangélico ou ter uma fé evangélica é muito mais do que se colocar dentro de uma posição identitária social atual. Falar que de ter uma fé evangélica significa ter no seu coração um conteúdo claro do evangelho, uma explicação lógica, uma explicação histórica, uma explicação adensada da mensagem da Escritura. Infelizmente, na igreja há um grande paradoxo. Parece que, em tese, deveria ser quanto mais tempo de fé, de vida cristã, mais profundidade, mais conhecimento. Mas não é isso que a gente vê. Parece que, à medida que o tempo passa, a mente se torna enrijecida. Há preguiça de estudar. Não há prosseguimento, não se lê livros, não se estuda, não se reflete. Mas ser cristão, entre outras coisas, significa para você gastar o seu intelecto, a sua energia, a sua vitalidade para falar desse evangelho. Se você não está disposto a isso, é porque a imagem daquele que é santo e verdadeiro ainda não alcançou plenamente seu coração. O fato de que ele governa, o fato de que ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre, significa que aquilo que Cristo concede à sua igreja, aquilo que ele dá, e eu vou explicar mais na frente como possibilidade de testemunho, ninguém pode tirar de nós, e Deus tem dado continuamente a mim e a você possibilidades de defesa e testemunho da fé cristã. E é por isso que Cristo elogia e não critica a igreja de Filadélfia. Não é porque era uma igreja rica, de pessoas abastadas, mas é porque um povo pobre, de poucas condições, uma igreja pequena, em meio à tribulação, se mostrava muito mais forte do que igrejas mais numerosas. Tanto é, olha o elogio de Cristo agora, passando para a segunda parte, no verso 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A expressão aqui, a porta aberta, não é aquela tipo de porta que nós vemos muitas vezes usada erroneamente no nosso contexto atual. Não significa de uma oportunidade de emprego, de crescimento, de aprimoramento profissional. Embora tudo isso seja desejável, não é disso que o texto está falando. E nem é essa porta que Cristo vai abrir e ninguém vai fechar, porque infelizmente no nosso contexto atual, se você é empregado em iniciativa privada, um dia ou outro você pode ser despedido. Não é raro termos irmãos que estão desempregados da nossa própria igreja ou de outras igrejas. A porta aberta aqui não se refere a um sucesso profissional e econômico, embora isso possa ser uma parte da bênção de Deus, possa ser ou não. Mas a porta aberta aqui tem a ver com a possibilidade de dar testemunho, de não negar o nome de Cristo perante uma sociedade incrédula. Só para você ter uma outra noção, uma repetição dessa ideia, vá em Atos 14, verso 27. Livro de Atos, capítulo 14, verso 27, por favor. Atos 14, verso 27. Nos diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Essa mesma imagem que Apocalipse está usando, a porta aberta aqui, é a possibilidade de Cristo, que Cristo dá à sua igreja, de ser testemunha do Evangelho. E é exatamente e tão somente por isso que Cristo avalia se uma igreja é mais ou ela é menos fiel. Vamos pensar um pouco mais profundamente sobre isso? Você não é avaliado do ponto de vista de Cristo pela sua externalidade cristã. Você não é avaliado segundo um parâmetro social contemporâneo de moralidade cristã. Se você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo.
Você é avaliado se é fiel ou não, se você fala dele para quem não é crente. Se você tem condições de não negar o nome de Cristo, mesmo em meio à pressão. Se você está em estatura para defender a fé cristã quando ela é atacada, quando ela é questionada, quando ela é posta em dúvida. É por causa disso que Cristo elogia essa igreja. Diz que tem pouca força, mas se diz que há uma eficácia do testemunho dessa comunidade. Não em larga escala. A questão aqui não é de expansão, porque a igreja é uma igreja pequena, mas é da qualidade, é da eficácia, significa a penetração, significa o aprofundamento daquela igreja naquela sociedade, a qualidade do testemunho desses crentes. Mas, ao olhar o uso atual das mídias sociais pelos cristãos, pelos tópicos mais relevantes das conversas, para eles, em conversas cristãs, ao olhar por aquilo que as pessoas querem ou não que a igreja tenha ou deixe de ter, a qualidade do nosso testemunho é questionável. Eu não sei se fizermos uma pesquisa na nossa igreja, qual foi a última vez que você falou de Cristo para um incrédulo, qual seria a nossa estimativa? Qual a porcentagem da igreja falou há pelo menos um mês para um incrédulo sobre Cristo? E se estendermos esse período, colocarmos um ano? Será que nós, como Igreja Jardim Goiás, passamos nesse teste? É apenas um. Tem apenas um critério: a qualidade do nosso testemunho. A pergunta: nós estamos próximos de Filadélfia? A maioria das igrejas do Novo Testamento não tinham, a maioria delas era composta de 30, no máximo 50 membros. A nossa igreja tem mais de 200 membros comungantes e não comungantes. E aí? Qual tem sido a qualidade do testemunho dessa igreja? Qual tem sido durante a semana a preocupação daqueles que são membros dessa igreja? Eu não vou falar das outras porque eu sou parte dessa igreja. Qual tem sido a preocupação dessa igreja ao longo da semana em falar de Cristo? Na coerência entre o discurso e a prática. Será que nós não estamos muito mais aptos a criticarmos as pessoas do que proativamente anunciarmos o Evangelho de Cristo? Estamos mais preocupados com lacunas, questões internas da igreja, do que alcançar aquele que é o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, de faculdade, aquele que a gente encontra no elevador, o porteiro do prédio, o zelador do condomínio, os empregados que trabalham nas residências dos cristãos. Será que realmente o nosso testemunho tem tido uma qualidade? A igreja, ela tinha pouca força, era uma igreja pequena, mas o testemunho dela é eficaz. E é exatamente por isso que Cristo, a partir então do verso de número 9, vai falar o que vai fazer com aqueles que perseguem a igreja. Mas antes disso, deixa eu me contar por que eu me preocupo muito com essa questão da qualidade do testemunho. Ah, talvez nem todos sabem, porque me conheceram, eu já tinha voltado para Goiânia. Goiânia não foi meu primeiro campo de atuação pastoral. Quando eu formei no seminário, eu voltei para o Espírito Santo, a minha região de origem, meu presbitério que me enviou ao seminário, o Presbitério Vale de São Mateus. E eu fui trabalhar 2 anos numa congregação chamada Colina. E a maior parte da membresia ou daqueles que frequentavam a congregação eram pessoas recém-convertidas. E, geralmente, algumas pessoas, sabendo que eu trabalhava lá, me abordavam mais ou menos assim: James, aquela igrejinha é difícil, né? Lá longe, na periferia, né? O pessoal não sabe. Você sabe o que a gente lê na entrelinha, né? As pessoas lá mal sabem ler, escrever, tem muita dificuldade em igreja porque tem que trabalhar às vezes até a parte do domingo. Aí eu comecei a ficar incomodado com esse tipo de abordagem.
A ironia é que, se olhar do ponto de vista de que aquele público pequeno era, em sua maioria, recém-convertidos, semi- e analfabetos, mas que davam muito mais valor ao arrependimento, davam muito mais valor e debaixo de chuva, numa estrada de chão, andando com sandália havaiana, chegando na igreja para assistir o culto. Eu acho que desse ponto de vista, na verdade, a igreja difícil não é essa que ficava na periferia. A igreja difícil é aquela que tem carro, que vai de ar-condicionado, chega em 5, 10 minutos, tem uma igreja climatizada, um departamento para seus filhos, e ainda assim acha muito difícil frequentar e adorar a Deus. Essa igreja é uma igreja difícil. Aqueles irmãos lá, não. Porque o esforço deles para serem cristãos é muito maior do que alguém que está acomodado na sua vidinha cristã medíocre e acha que aquela igreja é difícil. Na verdade, igreja difícil é a outra, não aquela. Certamente, um testemunho, e eu vi, de um homem analfabeto, era muito mais eficaz do que de muitos doutores em teologia. Porque o amor dele por Cristo era visível, mesmo ele não sabendo ler e escrever. Portanto, se tem uma igreja, repito, que eu gostaria de parecer no Novo Testamento, é Filadélfia. E é por isso que, a partir do verso 9, Cristo vai falar que vai fazer com os judeus que eles se prostrem aos pés da igreja, verso 9, e conhecer que ele ama a igreja. A gente tem uma ideia errada, às vezes formada por teólogos e historiadores, que a maior causa de perseguição à igreja no primeiro século era o Império Romano. Só que nos meus estudos históricos e teológicos, eu já sigo uma direção contrária. Os maiores perseguidores do cristianismo no primeiro século não eram os romanos, eram os judeus. Se você pegar em termos de quantidade de referências, há muito mais referência à perseguição da parte dos judeus no Novo Testamento que da parte dos romanos. E é por isso que, na maior parte das cartas, quem está perseguindo os cristãos são os judeus. Das 7 cartas, em pelo menos 3 ou 4, Cristo fala da igreja, da perseguição a esses judeus. Portanto, esses judeus é que perseguiam, e veja bem, o que João diz, a Cristo diz através de João, algo muito sério. Eles se consideravam a sinagoga, mas Cristo diz que eles são sinagoga de Satanás. O que o livro de Apocalipse vai nos desvendar, e isso está muito claro no capítulo 12, é que toda a política, todo o empreendimento anticristão, ele é, em última instância, um empreendimento satânico. É Satanás perseguindo a igreja. E você pode achar, mas espera aí, então se Satanás persegue a igreja, como é que eu posso entender a soberania de Deus? Óbvio, qual que é o propósito de Deus fazer com que Satanás, ou deixar que ele persiga a igreja? É o que ele diz, para experimentar, verso 10, os que habitam sobre a terra. A besta, que é um dos instrumentos de Satanás em Apocalipse, ela tem o poder de matar os cristãos. Aquela ideia, e nós devemos orar pela igreja perseguida, realmente. Porque nós aqui, brasileiros, no século XXI, eu falo nós porque eu me enquadro nisso, nós não temos a mínima noção do que é você se reunir secretamente com medo a todo momento de ser descoberto e preso. E perder os seus bens, a sua cidadania e até a sua própria vida. Nós não temos ideia do que é isso. Nós temos que orar por essa igreja. Mas não sentido triunfalista e achando que todos serão libertos da morte, pois infelizmente não serão. A perseguição vai vitimizar alguns. Muitos não conseguirão escapar desses empreendimentos satânicos, mas é nisso que está a prova evidente de salvação e redenção da igreja.
O que para o mundo é uma derrota, o fato de que cristãos são perseguidos, são capturados e são mortos, é da perspectiva de Cristo um sinal de vitória, porque esses que morrem vencem a morte. Por isso ele diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E é por isso que Cristo faz uma promessa quádrupla nesse texto. São 4 promessas, mas que têm o mesmo sentido. Verso 12, eu gostaria de convidar a você que leia comigo este texto. Apocalipse 3, verso 12. Leiamos todos juntos. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Como em Apocalipse 2, verso 17, os 4 elementos dessa promessa são apenas um. E todas essas imagens, santuário, coluna, cidade, Nova Jerusalém e novo nome, na verdade, simbolizam a comunhão ou a participação, pertencimento à comunidade dos santos e ter comunhão com Deus. É isso que essas imagens querem dizer. E por isso que ele promete primeiro que fará do vencedor coluna no santuário de Deus. Essa promessa, ela tem profundo impacto contextual, porque a cidade de Filadélfia é uma cidade frequentemente assolada por terremotos. Portanto, quando os leitores dessa carta veem uma promessa de Cristo, que eles serão colunas desse santuário, e essa coluna jamais sairá, eles vão se lembrar do histórico da cidade, um histórico de terremotos, e tanto é que em países que há a frequência de terremotos, há todo um protocolo de segurança e as pessoas sempre têm aquela receio da iminência de um terremoto. Era assim em Filadélfia. A cidade foi destruída várias vezes, e é por isso que Cristo promete, mas do santuário do meu Deus, o santuário com referência à igreja, à habitação do Espírito Santo sobre a terra, vocês jamais sairão. É a primeira promessa que eu quero deixar com vocês. Vocês têm que ser fiéis até a morte, porque como parte dessa igreja, você não deixará, se você é um cristão verdadeiro, de ser parte da igreja do Senhor. O que é engraçado é que o movimento dos desigrejados é uma antítese do pertencimento cristão à comunidade dos santos. Quando nós dizemos, então, que é possível ser cristão, ou a perfeita ressonância entre ser cristão e ficar fora da instituição igreja, a gente está num contraponto, numa questão antitética da fé cristã. Porque a promessa de Cristo é exatamente nos fazer coluna desse santuário, de nos pertencermos nós a um coletivo. Eu e você fazemos parte de um corpo. E uma vez parte dessa igreja, espero, visível e invisível, jamais sairemos. A segunda promessa é de que ele vai gravar sobre o vencedor o nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Gravar o nome em Apocalipse significa ter sobre si, ou pertencer, ser propriedade, ser particularidade exclusiva de Deus. Quando Deus dá um novo nome, significa que aquele que recebe o novo nome pertence àquele que deu o nome. Ou seja, quando no texto diz que Deus vai nos dar o nome dele, da cidade que desce do céu, significa nós tanto pertencemos a Deus, como isso significa que eu e você pertencemos à Nova Jerusalém. E aqui eu quero fazer uma rápida observação. Essa rápida observação diz respeito a, para mim, uma grande incoerência e ambiguidade que na prática cristã. Nós cantamos que Cristo virá sem demora. Nós acreditamos que ele vem uma segunda vez. Nós até podemos talvez explicar como é que ele virá a segunda vez, mas nós vivemos
como se ele não fosse voltar. Nós vivemos simplesmente como se tudo fosse o aqui e agora. Professamos a fé num Cristo escatológico vindouro, mas vivemos como se só nos bastasse o presente. O cristianismo, por várias razões culturais, históricas que a gente poderia falar, ele, infelizmente, por essa fusão com a sociedade ocidental, uma sociedade de consumo, uma sociedade capitalista, se tornou uma religião efêmera, se tornou uma proposição apenas do sempre presente, do contínuo, mas não do futuro. A fé cristã, então, ela se dilui e se transforma simplesmente numa adesão virtual a um grupo social distinto. Mas ela não tem a ver com uma expectativa enraizada das promessas futuras. E é por isso que me assusta o valor que a nossa sociedade dá e que os próprios cristãos dão aos bens. A maneira como aquilo que você tem te classifica onde você está. Não sem razão, há quem considere o protestantismo uma religião elitista. Sendo que tudo isso passa. Existem coisas que são eternas. Sabia disso? A comunhão com Deus e com seu povo. O investimento no reino de Deus. O arrependimento de um pecador. A inclusão de uma criança na família da aliança. São coisas que não vão passar e permanecem. Mas não é com isso que os cristãos estão preocupados, concorda comigo? Eles estão num circuito de comprar e vender, adquirir, fazer a sua própria felicidade. E fé cristã tem em algum lugar, eu creio ou não, mas isso não tem relevância alguma para a minha vida, porque o que importa é trabalhar e adquirir. Sinceramente, uma sociedade cristã seria o contrário disso. Nós estamos muito triviais, muito pífios. E é por isso que a igreja tem sido tão irrelevante. E é por isso que os cristãos têm sido tão vazios e superficiais. Por favor, vamos nos assemelhar mais à igreja de Filadélfia. Deixar de nos preocuparmos com a vida, com o que é da vida um dos outros. Sinceramente, dá vergonha de cristãos preocupados se o outro irmão trocou não de carro, há quanto tempo. Se ele vai ter 1, 2 ou 3 filhos, a pergunta, isso é da sua conta? É isso que importa para o reino? O que importa para o reino é se alguém que não era crente entendeu a verdade do evangelho e por isso está no nosso meio. Mas com isso você se preocupa? Você se importa com aquele seu colega que está perdido nas trevas, obscurecido no seu entendimento, está caminhando para a perdição e para uma eternidade sem Cristo? A nossa preocupação é uma preocupação terrena, não com a promessa vindoura. Nos preocupamos demais com a vida uns dos outros, mas não com aquilo que é mais importante. É com aquilo que é trivial. E eu acredito que se esse é o nosso comportamento, se essa é a nossa atitude, a avaliação de Cristo, ela é pesada contra nós. E é por isso que temos que nos voltar para a Escritura, para os valores do reino, para aquilo que é mais importante. Cristãos, que a minha única aplicação nessa noite é apenas uma, e eu vou expandir ela. A minha única aplicação é: seja fiel a Cristo. É uma frase muito curta, mas que quer dizer muita coisa para você. Ser fiel significa sustentar a fé exatamente onde ela é ameaçada.
Fácil, mais fácil é sustentar a fé no lar cristão, dentro do lar de crentes. Eu quero ver sustentar a fé no meio de ateus, agnósticos. Não estou desmerecendo essas pessoas, mas é lá que a fé cristã tem que ser sustentada, onde ela é ameaçada. Não onde todo mundo, em tese, tem o mesmo credo, mas onde as pessoas divergem completamente a respeito de Deus. Lá que você tem que sustentar a fé. Isso significa ser fiel. Ser fiel também é manter o seu testemunho em meio às tribulações, perdas, morte, doença, privação. Sem vitimização, por favor. Sem aquela de que eu sofro demais nesse mundo. Você não sofre nem metade do que Cristo sofreu por você. Então pare de chorar, levanta as mãos para os céus e agradeça a Deus, porque Ele foi misericordioso com você e vai te levar para a eternidade, sem você merecer. Deixe de ser murmurador, passe a ser grato, e você verá que a vida tem muito mais sentido como cristão, se você olhar para o céu e para o autor e consumador da sua fé. Para de olhar para os seus problemas simplesmente. A vida não gira em torno de você. Existe um reino, existe uma igreja, existe um Senhor que precisa ser adorado, e é para isso que você existe. Mas se não é para isso que você vive, então a sua vida é completamente vazia. Terceiro, ser fiel a Cristo significa viver na constante expectativa das promessas que Ele fez sejam cumpridas. E uma dessas promessas, sabe qual é? De que a morte para um cristão é uma vitória. E aquele que morre em Cristo, ele é bem-aventurado. Por que eu falo muito de morte no texto de Apocalipse? É um texto que está preparando o cristão para enfrentar a morte a qualquer momento. Ser fiel até a morte não significa simplesmente continuar na igreja até o fim da sua vida, ser batizado, ficar na igreja e ser sepultado, enterrado conforme costumes cristãos. Ser fiel até a morte significa ser fiel até que isso te leve à morte. Mesmo que isso te leve à morte. É uma carta aberta, escrita para aqueles que precisam entender que a morte não é o fim de tudo, mas é apenas o início de um gozo eterno. Mas a pergunta que eu me faço algumas vezes, e eu faço a você: e se a morte vier? Se Deus resolver, na bondade dele, levar os seus filhos, seu marido, sua esposa, você se mantém ainda alegre perante ele? Você está pronto para morrer por Cristo ou em Cristo? Porque a carta de Filadélfia é para uma igreja que podia ser morta pelo simples fato de ser fiel ao Senhor. E assim eu quero terminar este sermão dizendo que, à luz dessa carta, eu ainda fico pensando se mesmo que eu me esforce e pense o resto da vida em ser fiel, se eu vou chegar na condição dessa igreja, no meu testemunho como cristão. A minha expectativa, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, ou aqueles que estão frequentando, não é que seja uma igreja cheia, uma igreja cada vez mais presbiteriana, por mais que isso seja bom. É que uma igreja que seja fiel a Cristo. Não fiel a um pastor, não a um ministério, não simplesmente a um credo definido, embora isso nos identifique. Mais importante do que isso é que você seja fiel ao Senhor. Se você veio aqui por alguma outra razão, se você vai sair daqui para viver por alguma outra razão, me desculpe ser franco, mas você precisa ouvir isso, se não hoje, senão você vai ouvir naquele último dia. Você está entre os mais miseráveis dessa terra. Porque a esperança cristã é muito mais do que isso. Seja fiel a Cristo até a morte. E certamente que você vai encontrar no final é a coroa da vida, a comunhão com o povo dele,
e com o próprio Deus. Vamos orar? Perdoa-nos, Senhor, como igreja, por não refletirmos tão intensamente e adequadamente a luz da tua glória. Uma luz ofuscada, fraca, tênue, muitas vezes. Perdoa-nos, ó Deus, se não temos sido luzeiros dessa região do teu evangelho. Se a porta aberta aos gentios ou aqueles que ainda não te conhecem é uma porta que nós não temos entrado por ela, mas temos sido egoístas, mesquinhos e voltados para nós mesmos, para os nossos próprios problemas. Perdoa-nos, ó Deus, se ao olharmos para a vida uns dos outros, procuramos aquilo que é mais trivial e esquecemos-nos daquilo que é o mais importante. Perdoa-nos, ó Deus, se nessa vida investimos os nossos recursos que nos foram dados, o tempo e energia, no que passa e não naquilo que é eterno. Perdoa-nos, ó Deus, se o dinheiro, o amor ao dinheiro tem sido o mais importante em nossas vidas. Minha oração, ó Deus, por essa igreja, por todas as outras igrejas verdadeiras do Senhor sobre a face da terra, aquelas que têm liberdade para te adorar publicamente, aquelas que não têm, é que todas elas, onde elas estão, sejam fiéis. Faça-nos mais fiéis a ti, Senhor. Nosso pecado nos atrapalha, ele nos assedia, ele nos impede muitas vezes de correr com mais velocidade, com mais qualidade, a carreira que nos está proposta. Limpa-nos, ó Deus, todos os dias dos nossos pecados. Faz-nos progressivamente, Senhor, mais santos e justos. Esse é o nosso pedido, ó Deus, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus.